para falar sobre este tema, em especial voltado a São Joaquim, mesmo sendo um tema nacional, nós convidamos o Munir Néder Júnior. O Júnior, o Juninho, o Munir, lá do colégio Liceu Paulo Freire, que como educador, dono de escola, vai nos dar aqui as impressões do Liceu, por exemplo, e outras duas escolas que fazem parte deste grupo, desta sanção presidencial. Júnior, bem-vindo aqui à nossa Metrô, do Jornal da Metrô. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Quero agradecer a todos os ouvintes da Metrô FM e a oportunidade que vocês estão me dando de falar um pouquinho sobre esse tema tão complexo que a partir desse ano começa a vigorar. Olha, antes tarde do que nunca, ou não deveria ter sancionado esta lei o presidente Lula, hein? Não, antes tarde do que nunca. Vem então. Sim, vem numa boa hora. As escolas, elas estão enfrentando, basicamente, tanto a escola pública quanto a particular, estão enfrentando, assim, sérios problemas com a utilização da tecnologia. Eu sou uma pessoa completamente favorável ao uso da tecnologia. Acho que a tecnologia veio para ajudar, veio para preencher situações que até então nós não tínhamos, né? Na minha época de escola, na sua, né? Acho que de boa parte das pessoas que tem aí acima dos seus 40 e poucos anos. E a tecnologia é extremamente importante. Quando bem usada. Sim. O que acontece é que esta geração que nasceu com esta tecnologia, é uma geração que se acostumou desde muito cedo, desde muito criança. Você vê hoje crianças de 3, 4 anos de idade. Facinho demais. Eu já vi até crianças no carrinho de bebê já com um tablet, né? Vendo desenho. E eles cresceram. Então isso faz parte do cotidiano desses adolescentes. A legislação que foi promulgada agora, já existia uma lei estadual um pouco antes, e agora a lei federal que vem para ratificar a lei estadual, né, para que todo o Brasil, né, que o uso do celular fique proibido. A negação do uso do celular, ela não é simplesmente, olha, vamos tirar o celular, a tecnologia não funciona, não é. É porque ela causa prejuízo mental, um prejuízo muito sério nas crianças, e que as famílias ainda não conseguem imaginar, não conseguem entender o grau de perigo que isso pode representar. Exemplo, Júnior. Vamos lá. A criança que mexe, que tá com o celular na mão, ela, quando você pega o celular, a região do cérebro libera a dopamina. A dopamina, ela trabalha no estímulo viciante da recompensa, e isso faz com que a criança não queira mais deixar o celular, porque aquilo para ele é o principal. Vira companheiro. Sim. Somado a isso, a criança está num período de formação do cérebro. O córtex pré-frontal, falando aqui de um pouquinho de neurociência, tá? Me desculpa. Não. O córtex pré-frontal está em desenvolvimento, e como ele não consegue ainda, né, ele não está maduro ainda, ele não consegue discernir o equilíbrio, ele começa a focar naquilo que justamente é de interesse da criança naquele momento, né? E aí é o celular, e não a sala de aula, não a explicação do professor. Cria automaticamente um déficit de atenção. Existe um estudo que é assim, muito importante, e que a cada chamada do celular, aquele toquezinho do WhatsApp, né? A criança demora para voltar a se concentrar novamente numa média de 20 a 23 minutos. Nossa! Então, se você imaginar que a gente recebe aí durante um período aí 20, 30, 40, 50 mensagens, a criança, ela fica completamente desconcentrada. Eu não vou generalizar, não são todas, mas a grande maioria das crianças não sabem como utilizar. E esse é o grande problema, né? É o problema de você ter um mecanismo na mão altamente tecnológico, que é muito bom, né, que é perfeito, mas que as crianças ainda não sabem utilizar como deveriam. Me permita, Júnior, crianças e adolescentes
ou crianças é uma situação, adolescente é outra? Nós vamos dividir. Até o 5º ano do Fundamental 1, nós não temos problema com o celular. Porque as crianças não vão com o celular na escola. Elas vão, mas elas deixam ali na bolsa, né? Uma emergência. Obedecem comando? Sim. Com mais facilidade, é claro. Quando a criança vai para o Fundamental 2, que é o 6º ano, 7º, 8º, então ele já é um adolescente, um pré-adolescente, né? E depois vira um adolescente. Ele começa a justamente indagar, né? Ele começa a querer utilizar, porque ele utiliza o tempo todo, é no clube, é em casa. Então, assim, é mais difícil nessa fase do Fundamental 2 para frente de você coibir esse tipo de situação. Nós somos produtos do meio ambiente. Sim. Se na minha casa, na minha estante tiver um celular, é muito mais fácil a criança tomar gosto por ele do que qualquer outra coisa. E assim, com bebida alcoólica, com cigarro, enfim. As famílias têm participação nisso? Olha, eu não tenho um dado específico, né? Mas nós atendemos nas escolas algumas ocorrências, algumas situações em de que naquele momento a criança não poderia estar utilizando o celular, porque até então nós tínhamos um período de utilização do celular, que seria na hora do intervalo, para eles poderem, né? Utilizar um pouco, e aí nós tivemos algumas situações dessas. O pai, no primeiro momento, as famílias, elas sempre vão de encontro com aquilo que a escola está propagando. Que bom. Mas o que nós percebemos é que isso volta a acontecer, né? Que essa situação volta a acontecer. Então a gente não sabe se aquilo é aquela bronca de momento, né? Se há ou não uma disciplina por parte disso, e voltando a dizer, a tecnologia é extremamente importante, eu uso, você usa, todos nós utilizamos, mas nós precisamos dosar. E isso é um problema de saúde, né? Mental. O PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né? Um programa mundial. França, China e, se não me falha a memória, Suécia, que já proibiram o uso do celular, eles perceberam, através de um estudo muito bem elaborado, perceberam a volta da concentração e principalmente a volta da interação entre as crianças. As crianças hoje, Marcelo, elas interagem pelo celular. Elas conversam dentro da sala de aula pelo celular. Então, essa interação social, ela é extremamente importante neste período de formação. Olha, né? E os pais precisam entender, e eu sou pai e sou avô. Inclusive tenho 3 netos e um na escola nesta idade em que será proibido o uso do celular. Já conversamos em casa sobre isso, inclusive. Entender que isso é pro bem da criança. Sim. Mas eu pago a escola, o meu menino leva o celular, porque lá eu pago para estudar. Não é bem assim. Você paga a escola para ele estudar, mas é para ele aprender. E conhecimento vai servir, é o melhor diploma, a melhor herança que a pessoa pode ter. É aquilo que ninguém te toma. Ninguém te toma, cara, meu conhecimento. Então, acho que cabe uma conscientização daqueles que ainda não concordam com essa situação, de que isso tudo é pro bem. E quando a escola toma esta decisão de cumprir a legislação, e deve ser assim, é para o bem do filho ou da filha. Sim. É claro que num primeiro momento as escolas, né, nós vamos ter que utilizar de outros artifícios para poder, neste primeiro momento, fazer com que as crianças possam ter outras atividades, por exemplo, no período do intervalo, do recreio, para que elas possam ter aquela interação. Então, vamos lá, uma mesa de ping-pong, uma atividade, uma recreação na hora do Por exemplo, não pode em momento nenhum? Não. Nem no intervalo? Não, nem no intervalo. Especificamente proibido. A não ser em casos de crianças portadoras de alguma neurodivergência, crianças que necessitem do apoio tecnológico na sala de aula. Por exemplo, vamos imaginar uma criança que precise ter um visual com uma letra ampliada. Então, se a metodologia da escola não tem uma apostila com letra ampliada... E a criança tem? A criança pode utilizar. Entendi. No nosso caso, nós temos o material ampliado, então não é o problema. Crianças que precisem de regulações periódicas, onde o celular vai apitar para que a professora possa auxiliar em alguma... Aí pode então, assim, também. Nesses casos...
o celular, o aparelho, sim, vai ser permitido normalmente. Em outras situações que não sejam essas, é totalmente proibido. E aí proibir significa não entrar com o celular na escola ou o celular pode entrar na bolsa? Não. Nós vamos agora, já estamos preparando um memorando para os professores no retorno às aulas, para os nossos pais, desculpa, no retorno às aulas, e nós vamos informar tudo isso que eu estou te passando aqui, os benefícios, nós vamos informar aquilo que é prejudicial, sim, o porquê do não. Nós vamos fazer um trabalho de educar o pai, conscientizar o pai, não a é família, não por não. Disso. Não, eu vou dizer não à toa. Sim, não é sim. isso. Nós vamos conscientizá-los e aí vão as regras que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, aqui, o aluno pode levar o celular na escola? Pode, desde que ele esconda, esteja desligado e fique na bolsa e que ele não mexa, não há problema nenhum. Nós não vamos lá, pegar o celular. Fazer revista, guardar o celular. Agora, se o telefone toca no meio da aula, se ele vai para o banheiro e lá está utilizando o celular. E aí? E aí, então, nós temos uma regra de conduta que nós vamos adotar nas escolas, que a primeira situação é recolher o celular, chamar os responsáveis, devolver o celular somente para os responsáveis, e ali nós vamos fazer ali uma interação, vamos conversar, vamos explicar a importância disso, novamente, mais uma vez, e aí a partir de uma reincidência, aí nós começamos, então, a tomar medidas pedagógicas, Então, nós vamos ali, de repente, suspender o aluno de um dia ou de algumas aulas que são específicas. Nós vamos tentar, sem que tenha punição, educar. Entendi. Eu acho que esse é o fato principal de todo educador, E quando você fala nós, isso serve para o grupo NEDER. Sim, para todas as escolas. O grupo NEDER. O grupo, sim. Do grupo educacional NEDER. Sim, Ituverava, são 3 escolas, nós temos o SEIB em Ituverava, o Einstein em Orlândia e o Liceu Paulo Freire aqui em Sonaquim da Barra. Então isso serve para os 3 escolas do grupo. Sim. Estamos também preparando um memorando para os professores, de como eles devem agir em devidas situações, em algumas situações. Então nós vamos primeiro educar o nosso grupo de pessoas, a nossa equipe, para depois poder tentar devagarinho fazer com que as coisas fluam. E um detalhe, tempo de adaptação? Sim, não tem tempo de adaptação. O que existe é um tempo que nós da escola, eu acho que todo educador deve também entender, de que nós também vamos ter um tempo de maturação com relação a isso. As crianças vão ficar muito impulsivas, as crianças vão ter aquela necessidade, porque você sabe que é um hábito. Mas então, Júnior, as crianças estavam usando o telefone na aula? Sim, elas usavam o telefone na aula de maneira escondida. Entendi. Elas fotografavam o professor. Eu tenho um caso muito interessante, assim. Mas tem vários casos. Sim, mas um caso que chama atenção, porque o celular, ao mesmo tempo que ele é uma tecnologia extremamente gigante na nossa mão, muito boa, ela é usada como se fosse uma arma. E os adolescentes, eles não têm noção do grau de responsabilidade que isso pode causar na vida de uma pessoa. E eu tive um problema, há um tempinho atrás, de uma criança um adolescente que montou um vídeo do professor, fez um fake do professor, de que ele estava falando pela voz do professor, e ele publicou no TikTok. A nossa sorte, e ele colocava coisas horríveis no vídeo, a nossa sorte é que uma criança do lado, um adolescente do lado, viu, correu, me chamou, Juninho, olha, e nós na hora chamamos a criança, apagou o vídeo, chamamos a família, e o que me deixou mais triste foi que a família, eu não percebi na família a preocupação com a atitude da criança. Que pena. A preocupação da família era na atitude de quem foi lá denunciar a criança, quem era o amigo dele. Então, isso faz com que a gente tenha que repensar realmente nessa questão de como educar os nossos filhos hoje. É uma pena que isso aconteça. Agora, educar é uma palavra muito importante. Educar é dos pais. Sim. Da escola é ensinar. Sim, é isso, sim, né? Sim. Não adianta mandar o filho para a escola para que a escola o eduque. A educação vem de onde? Do berço. Sim. De casa, não é assim? Eu acredito muito nisso e eu acho que a escola também tem por obrigação reforçar aquilo que vem de casa. O que acontece, o que a gente
enxerga, né? E não são todos os alunos, não são todos os pais. Eu tenho pais, tenho famílias que são parceiras realmente da escola, que entendem todos esses problemas. Nós precisamos ser parceiros, né? A família precisa ser parceira da escola, precisa acreditar na escola, e a escola precisa acreditar na família. Eu acho que é um ponto universal para a gente poder educar bem, né? É uma geração difícil e acompanhar as mudanças, sim. Porque nós somos de um tempo, quando o professor, naquele tempo, dava até uns tapinhas. Sim. Já puxava a orelha. E se acontecesse isso na escola, chegando em casa, dobrava. Sim. Na minha época, sim. Não, na minha também. Se você apanha na escola, em casa é dobrado. O professor tá certo. Não que o professor tenha que agredir aluno, porque hoje em dia, infelizmente, alunos agridem professores, né? Nós estamos falando aqui de um período, de uma época que era que assim. Isso era uma coisa corriqueira e normal. Hoje não. Que os pais apoiavam a atitude da escola. Hoje, felizmente até, né? Os professores, os educadores precisam se comportar como tal. O que acontece é que aquele senso de limite, aquele não, aquela palavrinha básica, né, que a gente sempre aprendeu desde muito cedo. O não existe, né? Isso, mas a gente percebe que o fato dos pais quererem dar tudo aquilo que não teve pro filho, isso dificulta aquela palavrinha chamada não. O que vem porque fácil, ele não entende, vai fácil. Que vem fácil, vai fácil. Olha, mas eu não tive, vou dar pro meu filho. Ótimo, mas em que circunstância você dará? E olha, eu vou voltar a repetir, não são todos os pais, eu tô citando aqui exemplos, tá? Não é uma coisa que isso acontece. Não tá generalizado. Justo. O que eu quero é externar aqui a preocupação que nós temos com relação à educação da criança como um todo, a educação e a saúde mental das crianças, né? Verdade. Em países que já foram o celular já era proibido, né? Conforme estudos também divulgados na mídia, até aquela situação do cyberbullying, né? Que é um tipo de coisa que tem acontecido muito mesmo, diminuiu consideravelmente. Né? Porque as crianças se confrontam começam a se interagir, né? E eles começam a se quando utiliza a mídia, né, as redes sociais, eles começam a se ofender, né? A criança hoje, criança não só a criança, mas o jovem, o adolescente, o homem, adulto. A mulher, o adulto, com as redes sociais, né? A gente quer muito se espelhar naquilo que é mais bonito, que a gente acha que é mais bonito, que a gente acha que é perfeito. Viver uma realidade dos outros. Vive uma realidade dos outros que não é a realidade nossa. Então, assim, é uma preocupação. E eu acho, particularmente falando, que a lei veio na hora certa, né? Veio quando tinha que vir, realmente. Poderia ter vindo antes, mas veio agora, então. E eu acho que as escolas, né, como um todo, devem realmente se organizar e devem fazer esse processo de transição de uma maneira tranquila, fazendo com que os alunos entendam, né, que a gente não é só proibir, é educar. Entendam o porquê do não na escola. Meu Deus, você não vai usar o celular na escola. Não é assim? No momento de aprender uma matéria. E hoje, Marcelo, uma coisa muito importante para que todos os ouvintes saibam. Hoje, quase que todas as editoras, né? Vamos falar aqui, o Coque, o Positivo, o Ângulo, o Poliedro, o Objetivo, todas as editoras hoje têm tecnologia para se transmitir em sala de aula. Então, por exemplo, nas nossas escolas, todas as salas existe um projetor multimídia, em que, quando o professor quer utilizar aquilo que está na apostila de uma forma mais dinâmica, por exemplo, em movimento, você mostra lá uma figura, está estática, mas você quer que aquela figura se movimente para o aluno interagir com aquilo, você transmite aquilo para o aluno na sala de aula. Então, o aluno não tem a necessidade hoje de ter o celular. Né? E afeta tempo de concentração, afeta a maturidade, afeta uma série de coisas. Isso não foi de orelhada, Júnior. O presidente Lula não tomou essa decisão por tomar. Isso foi baseado em estudos. Né? Você está dizendo aqui de países como a China, né? Suécia, França, que fizeram isso e deu certo. É uma receita que deu certo. Algumas escolas do Brasil
Há alguns dias atrás eu vi uma reportagem na televisão, algumas escolas do Brasil que já haviam adotado no ano passado a proibição do celular, né, com o acordo dos pais, né, com o de acordo dos pais. As próprias crianças que eram entrevistadas naquela reportagem falaram que no início foi muito difícil, mas que depois começaram a interagir melhor, começaram a se aproximar das pessoas, a conhecer melhor as pessoas da sala de aula. Então, assim, há um ganho social e há um ganho educacional. Pois é um ganho de uma forma geral. A Eliana Leão está na live dizendo, meu filho nunca levou, e ela é a favor da lei. Penso que a maioria dos pais é a favor dessa lei. Sim. Eu acho que, eu tenho a convicção de que os pais começam a entender o benefício que traz e, ao mesmo tempo, o estrago que pode causar na vida, na educação da criança. A criança não tem maturidade nesta idade, né, o pré-adolescente ou adolescente, de conseguir, pela ainda não formação total do córtex pré-frontal, de conseguir discernir aquilo exatamente. A criança não está madura. E aí ela começa a ter um conflito de o que eu quero fazer. E, obviamente, a criança sempre vai, o estímulo da dopamina, a criança sempre vai naquilo que é mais prazeroso. Exatamente. Que é o celular para ele naquele momento. Você vai fazer nas escolas, do grupo, uma reunião com os pais antes da volta às aulas? Aliás, quando é que voltam as aulas? Nós voltamos dia 27 de janeiro, vamos enviar... provavelmente na semana que vem, segunda-feira que vem, já esse memorando, esse comunicado, informando, né, instruindo, educando, e aí nós vamos ter na primeira reunião, logo na primeira, segunda semana de aula, na reunião nós vamos estar ali, externando ali, tirando dúvidas dos pais, conversando, tentando orientar de forma pessoal. Que bom. Que eu acho que a melhor maneira da gente educar é ter também um pouquinho de paciência. E bom dizer que isso não é coisa do outro mundo, não. Não. É uma lei que está em vigor, né? Mas que vem só para ajudar, não é isso, Júnior? Eu tenho certeza absoluta que, passado um período, esse período que é um período mais difícil, né, que é o início do cumprimento da lei, eu tenho certeza que as crianças vão gostar e elas vão começar a interagir de outras formas e elas vão entender que o uso do celular em excesso ou na atividade escolar não é legal neste momento. Você tem uma estimativa de tempo para dizer, olha, nos adaptamos à lei? Eu acho que por volta de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. Eu imagino, claro que às vezes uma comunidade é diferente da outra, né? Você tem escolas com um nível social diferente. Então, às vezes, o tempo de aceitação, de parceria com o pai pode demorar um pouquinho mais ou menos, mas significa que eu entendo, eu imagino que vai ser um benefício. Tá, essa lei estadual é nova, é? A lei estadual foi promulgada, se não me falha a memória, 20 dias, um mês antes. É de agora também. Sim. Eu tenho até o número dela aqui. A lei estadual era 18.058 de 2024. E a lei federal é a 15.100. 25. De 25 praticamente um mês e pouquinho depois. Uma lei veio confirmar a outra. São Paulo. Amplitude geral. Foi bom para São Paulo, o Brasil adequa essa lei. Boa. Sim. Alguma coisa, Júnior, que eu não perguntei a respeito desse assunto, que você trouxe aí, inclusive, documentos, querer colocar? Não, só agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. Bom que você veio, Metrô. Importante. Sempre que vocês quiserem a minha presença aqui, por favor, pode me convidar, eu venho com o maior prazer. Que bom. Agradecer aos ouvintes que tiveram um pouquinho de paciência de ouvir a gente, os internautas. Sim, os internautas. É um debate importante, eu acho que os pais precisam também participar disso, e tenho certeza absoluta que é um ganho para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos professores, para a educação em termos gerais. Sim, todos ganham, ganhando os filhos, os pais ganham a família e ganham a sociedade de uma forma geral. Sim, com positivo certeza. Isso, tudo de bom, viu? Bom final de semana. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos. Obrigado ao Munir Néder Júnior, do grupo do Colégio Liceu Paulo Freire, falando em nome do Grupo Educacional Néder sobre esta sanção presidencial de um projeto que proíbe o uso de celulares e aparelhos eletrônicos em escolas públicas e privadas do Brasil. Intervalo rápido e a gente segue já com a nossa última meia hora do Jornal da Metrô.